Olá, comunidade empreendedora. Me chamo Patrícia Ramos, sou empresária como muitas de vocês e estou gravando aqui uma série de vídeos com temas que tem a ver com o dia a dia na nossa empresa, as dificuldades que a gente passa, os melhores caminhos que a gente deve tomar. Esses vídeos têm a ver com minha vivência, minha experiência do meu dia a dia e meu conhecimento de mais de 20 anos de mercado como arquiteta e como empresária. Hoje vamos falar sobre o efeito platô nas decisões. Pois é um tema bem interessante e eu acho que muitas empresárias e empresários sabem o que é o efeito platô. Talvez não pelo nome, mas o efeito platô é aquele nem vai nem vem, aquele momento de indecisão, aquela pausa, aquele susto, aquele momento que às vezes entramos em choque. O efeito platô pode durar segundos, pode durar minutos, mas pode durar tempo demais para uma decisão empresarial. Então vamos entender um pouco sobre o efeito platô, o porquê desse efeito platô, no que é que o ser humano se baseia nas tomadas de decisões, quais são os tipos de decisões que devemos tomar, por que caminho percorrer para que não tenhamos mais esse efeito platô, ou pelo menos diante de um efeito platô, de indecisão, de susto, de falta de solução de algo no momento, para que isso não seja mais dramático ou que cause algum problema, esse movimento nosso seja mais rápido. Já sabemos que tomar a decisão não é uma coisa tão simples. E tomar decisão empresarial é mais complicado ainda. Envolve muita coisa, existe um emocional muito forte nessas decisões, principalmente quando envolve processos, custos, pessoas, então tudo se complica mais nessa tomada de decisão. Vocês já devem ter passado por situações onde demoraram demais para tomar uma decisão, pensando muito, com muita dúvida, muita insegurança e perderam uma oportunidade. Ou se adiantaram muito na tomada dessa decisão, sem analisar o contexto, sem usar dados muito relevantes a essa decisão, sem ter uma análise mais minuciosa ou os análises certos para essa decisão e também se prejudicaram. Quem não passou por isso já? O sucesso e o insucesso de nossa empresa depende demais das nossas tomadas de decisões. Tomar decisão é inerente a um gestor. Isso é rotineiro, diário. Sempre estamos tomando decisões. Decisões das mais simples às mais complexas. A história nos mostra que muitas decisões já foram tomadas para pequenas e grandes empresas. Decisões super importantes que mudaram o rumo de um negócio. O fato é que, se tomarmos decisão errada ou no momento errado, sem ponderar, sem avaliar a situação, existe uma probabilidade muito grande de que sejamos mais uma empresa que não dura muitos anos no mercado. Tomar decisão tem como princípio identificar o problema, analisar este problema, perceber em que contexto ele está, em que sazonalidade do momento estamos vivendo para ocorrer esse problema, quais são os caminhos que se chegou a este problema. É uma análise quase de rastrear isso. A gente está falando de algo muito mais complexo porque se trata de empresa e com empresa não se pode brincar, não é mesmo? Então, quando houver um problema dentro da sua empresa, é difícil mesmo a tomada de decisão. Sua análise tem que ser muito mais amplo desse problema, dos caminhos desse problema, das pessoas envolvidas com esse problema, o que de bom vai acarretar, o que de mal vai acarretar diante daquela sua decisão que você vai tomar, e a gente já vai chegar a falar sobre os tipos de decisões, como elas são analisadas, mas antes de qualquer coisa, observa o contexto deste problema. Vai envolver na tua decisão, nesse momento que você vai tomar, pessoas que estão trabalhando na sua empresa, muitas vezes empresas familiares. Então, uma decisão errada não vai só te prejudicar. E muitas vezes não vai só prejudicar a tua empresa, mas famílias envolvidas com aquilo. Então, realmente é um peso muito grande para o empreendedor. O empreendedor que muitas vezes não está ali com a assessoria adequada, não tem um conhecimento adequado da decisão que deve ser tomada.
Todas nós sabemos que dentro da empresa tomamos decisões constantemente, do momento que a gente chega ao momento que a gente sai. E muitas vezes, estando em casa, tomamos decisões também. Esse momento de decisão não é fácil para ninguém, para o ser humano naturalmente não é fácil, porque conviveremos com as consequências dessa decisão. E dentro de uma empresa, uma decisão errada pode ser fatal para a sua empresa, para o seu negócio. Então, diante de um problema que acontece, ou uma decisão que você deve tomar, é muito importante analisar todo o contexto. Não é algo pontual, como se fosse uma vida pessoal nossa, que deveria também ser analisada, mas não se trata disso. Se trata de algo que tem pessoas ali dentro trabalhando, muitas vezes são empresas familiares. Uma decisão errada pode zerar o teu caixa, uma decisão errada pode zerar o teu estoque, uma decisão errada pode te travar diante de uma oportunidade ou te levar rápido para um abismo. Então, analisar de onde veio esse problema, por que eu tenho que tomar essa decisão agora, quem está envolvido nessa decisão, diante do que eu estou pensando em tomar como decisão, quais são as consequências disso para a minha empresa, para o meu negócio, não só agora, mas adiante. Isso tem a ver com o teu comportamento, a parte física, a parte emocional. Controle emocional nesse momento de tomada de decisão é extremamente importante. E eu sei que eu sou de uma empresa familiar, que o emocional para um empresário que lida com empresas familiares é muito mais forte. Então, muitas vezes temos que nos afastar um pouco para analisar de forma melhor, ou contratar alguém que possa fazer isso pela gente, ou alguém que possa nos assessorar em relação a isso, para que o nosso emocional não esteja envolvido nessa tomada de decisão quando ela é pesada e pode causar grandes consequências com nossa empresa. Mas para entender um pouco mais, vamos conhecer os tipos de decisões que tomamos, as que existem e as que tomamos, para que a gente consiga aí escolher qual dessas decisões vai ser mais adequada para aquele momento. Vamos lá? A primeira decisão que eu vou falar para vocês é a decisão intuitiva. Decisão intuitiva não tem nada a ver com decisão lógica, é uma decisão de percepção. Sabe aquela coisa, eu acho que essa é uma decisão extremamente perigosa quando se trata de empresa. É uma decisão que a gente utiliza bastante, principalmente em nossa vida pessoal, mas dentro de uma empresa não é adequada a ser tomada. É uma decisão que vem aí uma bagagem, sim, de experiência nossa, de feeling, de percepção do mercado, mas uma empresa requer mais avaliação do que só um intuitivo. Além de que o nosso intuitivo pode estar avalado pelo nosso emocional, de forma consciente ou inconsciente. Então, a decisão intuitiva não é a mais adequada, a mais segura para uma empresa. A decisão que vamos falar agora, a segunda decisão que podemos tomar diante de um problema em nossa empresa é a decisão racional. A decisão racional é o contrário da decisão intuitiva, aquela que falamos que não é adequada para uma empresa. A decisão racional, sim, é uma das decisões muito interessantes para a nossa empresa, porque diante de um problema, vamos agir ali com racionalidade. É o que todo empresário quer ou precisa também para a tomada de decisão. É quando a gente, diante de um problema, traz aí todas as informações desse problema, como a gente já conversou antes no início do vídeo. De onde veio esse problema, por que ele chegou, qual a raiz desse problema, para ele estar se apresentando agora, nesse momento, nessa sazonalidade. Quem são as pessoas envolvidas nesse problema, se eu decidir por esse caminho, quais são as consequências, por esse outro caminho, quais são as consequências. É a decisão que eu destrincho, a decisão racional, onde eu estou ali concentrado. O meu emocional, eu coloco ele em stand-by, o meu intuitivo não entra nesse momento e eu trago dados. Eu colho dados para minha tomada de decisão racional. O meu terceiro tipo de decisão que existe é a decisão com base nos meus valores. E quando a gente fala de valores, não estamos falando de preço.
Não é o valor do produto, o valor disso, daquilo. São os nossos valores emocionais. Essa decisão também é uma decisão baseada em valores, muito perigosa. Por quê? Quais são os seus valores? Os seus valores não são os meus valores. E nem estão, se são os mesmos, no mesmo patamar. E nem estão, muitas vezes, sequenciados da mesma forma. Então, os seus valores, eles se baseiam muito na sua vivência, na sua experiência, no que você passou. Por exemplo, um dia uma pessoa mentiu para você e aí você tem pavor a pessoas que mentem para você. Mas se uma outra pessoa não passou por esse trauma sobre mentira, sobre esse tema, ela não vai ter isso como um trauma tão... se uma pessoa mente, para ela talvez não seja tão pesado como para você que sofreu uma consequência grave. Então, para você, o seu valor é, de forma alguma, você aceita a mentira. E aí você vai, quais são os seus valores? É a sua família? Não, meu valor é a minha família e não importa, eu trabalho muito, mas minha família me chama, precisa de mim, esse é um valor para mim. Mas esse é um valor para você, de repente para outra pessoa, não é a família, é a liberdade, ele quer sair pelo mundo, não quer estar ali focado em resolver problemas da família, tem a vida dele, enfim, isso é tão contestável. Você percebe como é? Percebe como isso é muito fluido, como isso depende demais da nossa vivência e da nossa percepção diante das coisas? Isso é do nosso início, é da nossa infância. Então, eu não posso tomar uma decisão em cima dos meus valores. Primeiro, porque não é só os meus valores que estão contando aqui, eu estou falando de uma empresa. Eu preciso analisar isso de uma forma muito mais técnica, muito mais racional do que decisões tomadas em cima de valores. Vou falar agora aqui para vocês da decisão colaborativa. Essa decisão é uma decisão que particularmente eu utilizo bastante. É uma decisão muito mais leve para o empreendedor, porque é uma decisão que eu peço ajuda. Quando eu peço ajuda, eu tenho um olhar de vários ângulos sobre aquele problema, sobre aquela decisão. Normalmente, quando eu tenho uma decisão a tomar, essa é a minha experiência, eu coloco isso em reunião e peço ajuda, a visão das lideranças do grupo, que veja se o que eu estou vendo está ok, o que é que eles acham, se tem alguma coisa melhor em relação àquilo, e me surpreende. Muitas vezes tem ideias muito melhores, tem a visão boa daquela situação. Às vezes é um problema específico de um setor que eu não atuo naquele setor específico de vendas, um setor de laboratório. Então eu preciso de alguém daquele setor que me faça enxergar melhor aquele problema, para a gente ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então a tomada de decisão colaborativa é uma decisão muito boa e mostra ao empreendedor que ele não está só, que essa empresa é um conjunto, essa empresa cresce, ela se desenvolve com a ajuda de todos, por todos e só através de todos, porque sozinha você não vai fazer tudo. E mesmo que hoje você esteja só, muitas vezes essa decisão a gente até faz colhe informação do cliente para uma tomada de decisão. Percebe o nosso mercado para essa tomada de decisão. Então, mesmo que não seja uma coisa física, como você vê, que é conversando com outra pessoa, eu às vezes uma percepção dos outros também me ajuda nessa decisão. Mas utilizem dessa decisão colaborativa, que ela é muito legal e muito mais fluida e dá muito mais certo. Eu pessoalmente utilizo e gosto muito para uma tomada de decisão dentro da sua empresa. Agora chegamos à decisão especializada. Não funcionou a colaborativa, não funcionou a intuitiva de forma alguma, não funcionou a racional, nenhuma decisão funcionou. Eu preciso de uma decisão especializada. E essa decisão especializada é quando a gente não consegue sair de onde está, aquele platô, analisou todos os dados, viu tudo, foi para um lado, foi para o outro. Eu preciso agora de uma pessoa neutra. Uma pessoa neutra especializada naquilo. A gente muitas vezes tem aí uma verba bem limitada para essas tomadas de decisões, eu sei disso. Então eu muitas vezes recuo a alguns órgãos de governo que facilitam esses consultores, ou faço uso de internet também com algumas dicas que eu pego, como essas que eu estou dando a vocês. Muitas vezes eu pego de outros também, gestores, para me ajudar no dia a dia da minha empresa, e me ajuda, né? Não é nada às vezes tão sério,
Mas caso seja o caso de vocês, de alguma decisão muito pesada, muito séria, que pode aí mudar o rumo da sua empresa, eu aconselho que vale a pena um especialista na área. Ajuda muito, um amigo, que seja, mas um especialista na área, para que vocês ampliem essa visão de vocês, dê essa luz para essa tomada de decisão. Porque um erro, um passo em falso, e a gente sabe que todo o resultado da empresa da gente pode ser prejudicado. Bom, esse é o tema de hoje, o efeito platô nas tomadas de decisões. E para isso a gente já sabe o que é o efeito platô, a gente já sabe em que se baseia as tomadas de decisões nossas, quais são os tipos de tomada de decisões que a gente pode escolher para aquele problema, para aquela situação. Então, o que é importante, a gente não pode deixar, esquecer de forma alguma, seja qual for a sua escolha, é pesquise. Pesquise muito, destrinche o máximo possível, afie o machado, como se diz, naquele problema, preste muita atenção a esse problema, teste soluções se for possível, utilize aí de várias táticas, várias técnicas, vários testes, para que você não dê um golpe só e não ser certeiro ou ir para o lugar errado. Testa se possível, e eu falo mais uma vez a questão do especialista, ou um mentor, ou um gestor amigo seu, alguém que entenda, que já tenha passado por isso. E eu aproveito aí para falar que esse é o objetivo aqui desse grupo, dessa plataforma, desse momento, desses vídeos, que é essa união de empreendedores que muitas vezes estão na mesma situação, empresa pequena, muita coisa aí limitada, situações da gente muito limitada em questão de custo, pessoas, conhecimento, como a gente já vem conversando sobre isso. E aqui é uma troca de experiência do que funcionou para mim, e eu espero que funcione para vocês, e da minha aprendizagem nesses mais de 20 anos dentro do empreendedorismo. Termino por aqui, espero que tenham gostado. Coloque aqui os comentários de vocês, as dúvidas, para eu responder. O que eu não souber eu já falei. Eu trago aqui o especialista para nos ajudar, tá? E até a próxima!